Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje é domingo, mais um domingo que o Senhor nos concede, mais um dia do Senhor que Ele mesmo nos dá. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. É uma alegria e é um prazer contar com a sua companhia nesta manhã de domingo. Estamos iniciando a nossa escola dominical desta manhã e você é meu convidado para termos juntos esse breve tempo. Um tempo de juntos orarmos, de louvarmos a Deus, mas também de meditarmos na sua palavra. Esse é o dia do Senhor. A palavra de Deus nos diz: alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Que nesse dia possamos dedicar especialmente ao serviço ao Senhor. Possamos dedicá-lo glorificando, servindo e louvando com as nossas vozes, com os nossos pensamentos e com as nossas ações. Que assim seja para a glória do Senhor. Vamos iniciar com uma palavra de oração?
Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos juntos conversar com o nosso bom Deus. Feche seus olhos. Eterno e poderoso Deus, na manhã deste dia que é do Senhor, ó Pai, nós nos aconchegamos, ó Pai, na Tua presença. Te buscamos na manhã deste domingo para dizer, ó Pai, que nós reconhecemos que nós dependemos de Ti. Nós precisamos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor, por meio do Teu agir, por meio do Teu Espírito Santo, da Tua Santa Palavra, nos traga, ó Pai, nesta manhã o que nós precisamos. Traga, ó Pai, também, de uma forma muito especial, uma bênção sobre cada família, cada irmão e irmã, ó Pai, que está acompanhando esta mensagem. Que possamos, ó Pai, receber do alto uma bênção física, material, na área da saúde, na área de emprego. Aquilo, ó Pai, que o coração daqueles que estão conosco nesse momento se encontra aflito, ó Pai. Que o Senhor possa estar assim agindo, de acordo com a Tua bondade, de acordo com a Tua graça e a Tua misericórdia. Te louvamos, porque sabemos que Tu és um Deus presente, um Deus que age, que ouve as nossas orações e executa a Tua santa vontade na nossa história. Nos abençoa, Pai, na manhã deste dia. Nos abençoa, Pai, para que possamos servi-lo nesta manhã com nossos pensamentos, palavras e ações e possamos, ó Pai, receber do alto, do Teu trono de graça, a mensagem do Senhor para nós. Nos abençoe e nos guarde, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Estamos felizes com a sua companhia, felizes com a sua presença e desejo de coração muito aberto e verdadeiro que Deus possa falar ao teu coração, possa falar com você nesta manhã. Nós vamos nesse instante louvar ao Senhor, vamos cantar juntos o hino de número 147 do nosso inário. Hino 147 do nosso inário, intitulado Vencendo, Vem Jesus. Louvemos ao Senhor com este hino. Quando a alma circulosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Nesse mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos céus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Louvado seja o nosso bom Deus, Deus que em tudo é vencedor, e nele fazemos parte dessa vitória, nele somos mais que vencedores. Vamos meditar nesse instante na palavra do Senhor. E nós começamos na última semana a meditar dentro deste tema, a vida segundo o Evangelho. O desafio de sermos a Igreja de Cristo em uma sociedade de mudanças, uma sociedade líquida, uma sociedade de tantas transformações que rejeita os absolutos e que se pauta pela parcialidade, pela relatividade. Nós somos a Igreja de Cristo, e ser a Igreja de Cristo é um desafio absoluto. É um desafio a seguir a palavra, a verdade, a fonte da vida. Nós somos a Igreja de Cristo. Nesta manhã, especialmente, gostaria que meditássemos sobre este tema, a maior de todas as crises. Nós vamos tomar como texto base a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 18 a 23. Romanos 1, 18 a 23. E o nosso tema é este, a maior de todas as crises, o meu pecado e a ira de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 23. Abra sua Bíblia, Romanos 1, 18 a 23. O texto bíblico diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha a ênfase agora. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Continuando. Por que são indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vou ler novamente o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu. O tema que nós vamos meditar nessa manhã é a respeito das crises, ou especificamente a maior de todas as crises. Nós vivemos, e podemos falar isso, vivemos em um mundo de crises. Crises financeiras, crises no sistema educacional, crises relacionadas a desastres naturais, crises políticas, econômicas, crises bélicas e agora, neste ano, especialmente uma crise sanitarista, uma crise na área da saúde, da medicina. Nós vivemos num contexto de crises e parece-me que nós nos acostumamos a viver nesse ambiente de crises. Nós nos acostumamos a encará-las, vivenciá-las
e passamos a achar normal a existência delas. Até estranhamos quando, por um longo período de tempo, não existe um problema acontecendo. Um problema financeiro, seja na nossa vida ou no nosso país, relacionado aos costumes, aos valores educacionais, seja na educação regular ou na própria sociedade, crises relacionadas a desastres naturais, o sistema político e econômico com todos os seus problemas, guerras que nós em nosso país não vivemos, mas certamente vemos outros cristãos, outras pessoas enfrentando essa situação, e essa última crise. E é interessante que toda crise é semelhante. Toda crise tem um começo, ela cresce, atinge o seu ápice e um dia ela se encerra. Nenhuma crise nasceu já grande e nenhuma crise dura para sempre. Veja bem isso. As crises elas começam pequenas. Vamos falar dessa que estamos vivendo. O que era a crise sanitarista que estamos vivendo agora em janeiro deste ano? Algo que achávamos tão distantes. Lembro-me que até no mês de fevereiro víamos falar disso e achávamos que jamais chegaria até nós. Ou quando muito que talvez nem passaríamos essa situação que estamos vivendo. Toda crise começa pequena. Ela cresce, atinge o seu ápice e depois se encerra. E é interessante que em todas as crises, o ser humano busca eleger salvadores, remédios mágicos para superarmos as crises. Quando eu digo aqui o remédio mágico, é uma salvação, uma saída rápida. Nós não gostamos de conviver com as crises. Nós estranhamos quando elas somem, mas nós não gostamos de conviver com elas. Afinal de contas, elas são ruins, elas são desgastantes, cansativas. Elas exigem de nós algo que nós não gostamos de oferecer. Então nós queremos superar logo as crises e nós procuramos uma forma de atravessá-las muito rapidamente. Seja uma crise econômica, e muitas vezes para atravessá-la rapidamente, a gente se vale de elementos que vão gerar outros problemas lá na frente. Um desastre natural, muitas vezes, busca-se soluções paliativas em vez de tratar efetivamente o problema. Numa crise política, muitas vezes não votamos corretamente ou trocamos o nosso voto por um benefício momentâneo. Veja que nós não gostamos de conviver com elas e nós buscamos formas de superá-las rapidamente. Nós queremos salvadores rápidos, imediatos para essas crises. E é interessante que quando nós falamos então dessas crises, nós vemos que existe uma similaridade entre elas. Mas qual foi ou é a maior de todas as crises? Eu, muitas vezes, como professor na área de história, eu costumo citar as crises do século XX como grandes. A crise de 29, as duas guerras mundiais, a crise da década de 50, as crises da década de 70, 80, dos anos 2000. Qual foi a maior de todas as crises, ou qual é a maior de todas as crises? Quando falamos do ser humano, quando falamos de nós, seres humanos, a maior de todas as crises é uma crise espiritual. E ela é de caráter interno. Não é uma crise que acontece fora de nós. É uma crise que acontece dentro de nós, que acontece em nós. Essa crise pode ser resumida com a seguinte frase: eu pequei. E diante da ira de Deus, eu mereço apenas a morte eterna. Essa é a crise. A crise, ela surge diante do meu pecado, da ira de Deus diante dele. E eu sei que há uma condenação diante desse pecado. O texto que lemos agora há pouco do apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, que a ira de Deus se revela justamente por causa do pecado humano. E o ser humano sabe que há uma consequência, mas ainda assim, é interessante que o texto diz, né? Por isso somos indesculpáveis.
O ser humano sabe da consequência, mas opta pelo pecado. Ele opta pelo caminho que é errado, sabendo que é errado, mas ele segue esse caminho. E por isso ele entra numa terrível crise, a crise do seu pecado. Como podemos superar esta crise? Como podemos atravessar essa crise sem buscar um remédio mágico ou uma salvação meramente humana? Interessante que a humanidade já procura encontrar formas de superar essa crise. E para superar esta crise, foi criado um falso evangelho. Um evangelho que podemos dizer antropocêntrico, que tem o homem como centro. Desde o período que podemos dizer chamado de Renascimento, no século XVI, o ser humano tem procurado reconstruir a história, colocando-se como centro de todas as coisas. O antropocentrismo. Além desse antropocentrismo, além de se colocar como centro, a humanidade tem procurado escrever a sua história a partir de uma ótica hedonista, quer dizer, não apenas ser o centro, mas colocar o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria como centro. Então, eu sou o centro de todas as coisas e eu busco a minha satisfação, eu busco o meu prazer, eu busco a minha alegria. E é isso que é o objetivo da vida do ser humano. Essa realidade antropocêntrica, hedonista, ela trouxe um falso evangelho. Principalmente na década de 50, 60, a partir do chamado liberalismo teológico, a gente vê a confecção de um novo evangelho, e um evangelho que um determinado teólogo chamado Richard Niebuhr diz o seguinte: é um evangelho que tem um Deus sem ira, que levou homens sem pecado a um reino sem julgamento por meio de um Cristo sem cruz. Um Deus sem ira. Um Deus que é muito mais o poço de bondade. Um Deus que é muito mais um amigo do que o Todo-Poderoso, o Senhor. O Deus que pode ser comparado muito mais a um homem que espera fazer a bondade para todos, do que o grande e poderoso e temível Deus, o Deus que inclusive se ira por causa do pecado. O evangelho, a partir da década de 60, movido pelo antropocentrismo, pelo teocentrismo, criou a ideia de uma divindade que somente é boa, que não se ira contra o pecado. E esse Deus que é bom, ele leva homens que não pecam, homens que às vezes erram, mas que não são pecadores. É interessante que esse falso evangelho, esse evangelho que a gente vê muitas vezes hoje em dia, fala de um homem que erra, mas que não é pecador. Que ele tenta acertar, mas que ele não é pecador, que ele não é cativo do pecado. Que ele erra, mas ele tenta fazer o bem. Falar que o homem é cativo do seu pecado é uma aberração. Esse é um falso evangelho que surgiu nas últimas décadas. Um Deus que é apenas bom e homens que não são pecadores, que eles erram, mas não são pecadores. Eles não nasceram pecadores. Eles não nasceram mortos nos seus delitos e pecados. Eles falham, mas eles não são pecadores. E Deus leva esses homens que não são pecadores a um reino universalista, onde todos no fim vão ser salvos. Um reino que não tem julgamento. Afinal de contas, se não existem pecadores, não existe juízo. E, portanto, se não existe juízo, por que Cristo? Por que a cruz? Se não existe juízo, por que Cristo morreu? Foi em vão. Se os homens não são pecadores, se eles apenas falham, eles podem se corrigir.
Não precisava Cristo morrer. Cristo morreu porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós nascemos pecadores. Cristo morreu porque nós estamos acostumados a fazer o mal, e como diz Jeremias, aquele que está acostumado a fazer o mal jamais vai fazer o bem por si só. O morto não pode voltar à vida. O antropocentrismo criou a ideia de uma religião e um Deus que tem como objetivo a felicidade humana. O que importa é você ser feliz. Quantas vezes você já ouviu isso nesse pseudo-evangelho que é colocado atualmente? O importante é a sua felicidade, o importante é a sua satisfação. E nesse pseudo-evangelho, o remédio que é mais enfatizado é a própria moralidade. A própria moralidade é o meu caminho. O importante é você ser ético. O importante é você ser uma pessoa boa. O importante é você cultivar bons valores. Ética, moralidade, bondade não é o caminho da salvação. São consequências de que fomos salvos. Mas não nos faz pessoas habilitadas a sermos salvos. Não somos salvos por valores ou por práticas que temos. Não somos salvos por uma ética que eu viva. Não sou salvo, e pelo contrário, eu sou salvo apesar de viver fora da ética do reino. Apesar de ser pecador. Eu sou salvo apesar de muitas vezes não ser uma pessoa boa. Apesar de muitas vezes viver e dar vazão ao meu pecado. Paulo disse isso: eu tento fazer o bem, mas o mal me domina. E se o apóstolo Paulo dizia isso, uma pessoa que nós destacamos pelo comprometimento com a causa do evangelho, nós estamos na mesma situação. Ele diz: eu quero fazer o bem, mas o mal me domina porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu sou cativo do meu pecado. Nos dias atuais a gente vive um evangelho onde aquilo que é pecado é citado apenas como um erro, um equívoco, e não o pecado. Por causa disso, vícios têm adentrado nas igrejas, adultérios têm permanecido nas igrejas, práticas que a palavra de Deus abomina, mentiras, vidas que não correspondem à mensagem do evangelho, pessoas que são moralistas, mas que nunca se reconheceram como pecadores, nunca se reconheceram verdadeiramente como dependentes de Deus e que se baseiam muito mais na sua justiça. Este é o falso evangelho que nós temos visto. E para esse falso evangelho tem sido citado um Deus que vai salvar todos no final. E basta sermos bons, basta termos a bondade, basta praticarmos boas obras, basta sermos caridosos, basta ajudarmos o próximo. Quando tudo isso não basta, isso tudo é consequência, mas isso não é o caminho. Isto não é o caminho. Esse falso evangelho ignora a maior de todas as verdades, o Deus da graça. O único remédio para a crise espiritual não está em mim, mas está em Cristo. Portanto, ele está fora do ser humano. A solução para a crise espiritual é Jesus, o Deus encarnado. Jesus que cumpriu a lei e que cumpriu a sentença pelas violações em meu lugar, no seu lugar. A ira de Deus se revela contra o meu pecado. E eu só não vou sentir essa ira, porque Cristo pagou a sentença pelo meu pecado. Deus se irou contra o meu pecado e ele executou essa ira em Cristo. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que não via beleza nenhuma em Cristo no momento da cruz. Aquela cena é uma cena humanamente horrível, porque ali ele estava carregando, como diz o profeta Isaías, os meus pecados. Eu fui sarado pelas suas pisaduras. Na sua morte houve a minha vida. Ele estava ali pagando a sentença pelos meus pecados. Mas a ira de Deus se levantou
eis a crise. A crise é: eu sou pecador, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte, está aí a ira de Deus. E a ira de Deus foi executada na pessoa de Cristo. Nele, em Cristo, nós encontramos a resolução da nossa grande crise. E a partir dessa resolução, apenas a partir dela, é que nós podemos viver uma nova realidade, uma vida de satisfação e alegria. Sem Cristo, uma vida de satisfação e alegria é uma vida de auto-enganação. Sem Cristo não existe satisfação. Francis Bacon, certa vez, cristão, filósofo cristão, ele diz que há um vazio no ser humano, e esse vazio não é preenchido pelo conhecimento, esse vazio não é preenchido pelas ocupações humanas, mas esse vazio é preenchido espiritualmente. Ele dizia: pelo Deus cristão. Pelo Deus cristão. É em Cristo que esse vazio é preenchido. E qualquer outra forma de preencher esse vazio é uma autoenganação. Pessoas preenchem esse vazio muitas vezes no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. Preenche esse vazio no seu trabalho, na sua família, em viagens, em consumismo. Preenche esse vazio nos vícios. Preenche esse vazio em relações com outras pessoas, mas nunca conseguem preencher totalmente, de forma permanente, esse vazio. Sempre estarão vazias. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É isso que lemos. E muitas pessoas tentam fugir dessa ira, criando remédios milagrosos, buscando salvadores em si, nas suas conquistas, buscando salvadores nas suas próprias construções, buscando salvadores naquilo que elas são capazes de fazer e de construir, e ignoram que somente há satisfação e plena alegria quando Cristo resolve a nossa maior crise. Quando Cristo resolve a nossa maior crise. Esse falso evangelho que muitas vezes é pregado, ele preocupa-se muito mais na capacidade humana e ignora que Deus já fez tudo por nós, o Deus da graça. Não é o Deus da moralidade humana, é o Deus da graça em Jesus que nos alcança. Assim sendo, podemos perguntar: o que Deus espera então de nós? Nós temos uma crise que surge por causa do meu pecado, a ira de Deus diante do meu pecado. Vimos que essa crise, ela tenta ser respondida com uma construção humana, tenta ser respondida por boas ações, por moralidade, tenta ser respondida por caridade, pelo trabalho, pelos tantos impulsos que as pessoas vivem nos dias atuais. Mas essa crise só é respondida em Jesus. Ele é a resolução dessa crise. Mas o que Deus espera de nós? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado maculou essa imagem e semelhança, mas em Cristo isso foi restaurado. O que Deus espera de você? Qual a consequência de você ter tido a sua maior crise resolvida? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo. É isso que aprendemos da palavra de Deus. Qual é a consequência disso? Primeiramente, lembre-se que você e a autossatisfação não são o centro da vida. Você não é o centro da sua vida. A sua felicidade não é o objetivo da sua vida. A sua satisfação não é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida é tudo que fazermos resultar na glória do Senhor. O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo que eu faço na minha família, na minha profissão, na sociedade, deve resultar na glória de Deus. Como pais, nós não devemos nos preocupar em ensinar aos nossos filhos um monte de regras morais.
Esse não é o nosso objetivo, mas é criar uma dinastia de servos e servas do Senhor, de discípulos e discípulas de Cristo, portadores da imagem de Deus nessa terra e que reflitam essa imagem. Como cônjuges, nós não devemos nos preocupar em adequar a nossa agenda e os nossos desejos dentro de uma relação coordenada de afetividade e de mútuo companheirismo. Mas devemos lembrar que nós estamos aqui para cumprir os mandatos de Deus na terra. O mandato de abençoarmos, de sermos abençoadores, de perpetuarmos a espécie e de cumprirmos aquilo que Deus assim nos vocacionou. Como Adão, como Eva, nós somos criados à imagem de Deus, e lembre-se que para Adão e Eva foi dado 3 ordens: cuidar da terra, perpetuar a espécie e, por fim, obedecer, a mais importante de todas as ordens. Como discípulas e discípulos de Cristo, nós devemos perpetuar a espécie, nós devemos cuidar dessa terra, mas principalmente obedecer ao Senhor. Você foi criado para glorificar a Deus, é isso que Deus espera de você. Deus é o único por quem, em quem e para quem e através de quem todas as coisas existem. Por meio dele, para ele. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ele é o único por quem, em quem, para quem e através de quem todas as coisas existem, inclusive eu e você. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Deus exige simplesmente que reconheçamos que Ele é o Senhor da nossa vida. O que Deus espera de nós? Uma vida teocêntrica no lugar do antropocentrismo. No lugar do hedonismo, eu devo ter prazer na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite, na sua palavra. No lugar do antropocentrismo é colocar o Senhor e a sua vontade como centro. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de todos nós? Ele espera que nós sejamos o que Ele nos criou para ser. Parceiros da aliança. Que Deus possa se comprazer em nós. Que em nós a imagem de Deus possa ser refletida. Que em nossa vida o Evangelho possa ser visto. É isso que Deus espera de nós. É assim que devemos viver para a sua honra e para a sua glória. Para nós concluirmos a nossa meditação, nosso estudo dessa manhã, nós vivemos em um tempo de crise espiritual. Nós vivemos em tempos onde busca-se um pseudo e falso evangelho. Um evangelho que não cita o Deus Todo-Poderoso, que não lembra que eu sou pecador, que não me transforma em discípulo de Cristo e que me leva, infelizmente, a pecar, muitas vezes amando coisas boas, porém amando-as desordenadamente. Esse evangelho que não cita o Deus Todo-Poderoso, que não me lembra que eu sou pecador e que não me transforma, muitas vezes me leva a amar a minha família em primeiro lugar. E isso é pecado. Me leva a amar o meu trabalho em primeiro lugar. Me leva a amar as coisas desse mundo em primeiro lugar. Não há problema nenhum em amarmos a família, em sermos bons profissionais, mas antes disso tudo, vem o amor a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas. A maior alegria do cristão é ser um discípulo de Cristo. E é por este modo de viver que nós devemos ser reconhecidos. Não sermos reconhecidos como bons cidadãos, mas como discípulos de Cristo que são bons cidadãos. Não sermos reconhecidos como pessoas bondosas, mas como discípulo de Cristo que é bondoso. Não sermos reconhecidos simplesmente como os bons profissionais, mas como discípulos de Cristo que são bons profissionais.
Não sermos reconhecidos apenas como bons maridos ou esposas, bons pais ou bons filhos, mas sermos reconhecidos como discípulos de Cristo, que são bons maridos, esposas, pais e filhos. A maior alegria do cristão é ser um discípulo de Cristo. E é por este modo de viver que nós devemos ser reconhecidos. E a nossa maior alegria, assim como os discípulos de Cristo em Antioquia, é sermos chamados imitadores de Cristo. A maior alegria é sermos reconhecidos como imitadores de Cristo. Nós somos cercados de muitas crises graves e profundas. Contudo, a maior de todas as crises não está fora de nós, mas está dentro. É a crise de um coração pecaminoso, para o qual a única solução é a graça de Deus, que não apenas nos salva, mas também nos transforma, para sermos aquilo que Deus espera de nós. E sendo aquilo que Deus espera de nós, discípulos dele, poderemos refletir a sua luz e o verdadeiro evangelho nesse mundo. A maior das crises não é essa que vivemos hoje. A maior das crises é o pecado. O pecado e a ira de Deus. E para esta crise há um remédio. E esse remédio é Cristo. A salvação em Jesus. Se você já tem essa experiência, viva para a glória do Senhor. Faça do seu trabalho, da sua família, da sua casa, de tudo que você faz, um ambiente onde o nome de Deus é glorificado. Viva para glorificá-lo. Agora, se você ainda não experimentou a cura desta crise, se você não experimentou ainda o remédio para atravessar esse momento, curve-se diante de Deus. Dobre-se diante dele. E Deus certamente fará uma obra maravilhosa na sua vida. A maior de todas as crises tem um remédio, e esse remédio é Jesus. Vamos orar uma vez mais? Curva a sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, sabemos que o mundo atravessa uma crise que, na verdade, é resultado de uma vida distante do Senhor. Uma crise por causa do pecado. Pecado que acende a ira do Senhor. Pecado que nos aponta a sentença da morte. Mas, ó Pai, para esta crise há uma solução. E a solução é Cristo. Ó Pai, que entre aqueles que agora nos ouvem, se alguém que ainda não tem a certeza de que há solução para essa crise, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, visite esse coração, quebrante esta alma e possa, ó Pai, levá-lo a desfrutar da resolução da maior e mais profunda de todas as crises. Mas a todos os quantos, ó Pai, já foram alcançados pelo Evangelho, já foram justificados, pois, mediante a fé e têm hoje paz com Deus, que possam viver, ó Pai, como arautos do Teu Evangelho. Possam saber aquilo que o Senhor espera de nós, que é viver para a Tua glória. Possam se lembrar, ó Pai, que nós devemos ser reconhecidos como discípulos Teus, antes de qualquer outra realidade. E que possamos, ó Pai, ser Teus discípulos, onde quer que estivermos. Que possamos viver como Teus discípulos, naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos. E como os Teus discípulos foram em Antioquia reconhecidos, ó Pai, como imitadores de Cristo, que as pessoas possam ver em nós, antes de qualquer realidade, imitadores de Cristo, e que por isso são bons cidadãos, bons homens e mulheres, bons profissionais, bons maridos, esposas, pais e filhos, e que assim vivamos, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Graças te damos por tudo. Que o Senhor, ó Pai, abençoe cada irmão, cada irmã que está acompanhando, ó Pai, esta mensagem nesta manhã. Que todos eles, ó Pai, possam ser abençoados, ensinados, edificados
e principalmente, ó Pai, que todos nós possamos ser conduzidos pelo Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos, que nós te agradecemos. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, é uma alegria, um prazer termos esse momento juntos. Alegro-me em tê-lo novamente conosco e desejo que numa próxima oportunidade novamente estejamos juntos. Aproveito também para lhe fazer um convite. Se você é de Laranjal Paulista ou das cidades próximas, você está convidado para juntos estarmos reunidos nesta noite, às 18h30, para cultuarmos ao nosso Deus. Todos os domingos, às 18h30, com todos os protocolos, cuidados e segurança, temos retomado as nossas atividades. E vai ser uma alegria, um prazer poder contar com a sua presença, podermos juntos servir ao Senhor. Mas se por algum motivo você não puder estar conosco presencialmente em nossa igreja, você pode acompanhar o nosso culto ao vivo a partir das 18h30. Às 6h30 da tarde, você pode estar conosco, onde juntos cultuaremos a Deus, onde juntos serviremos ao Senhor. Desejo a você um ótimo domingo, um ótimo dia na presença do Senhor e que assim possamos viver para a glória dele. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Hoje é tempo de falar do amor de Deus.